Eu acredito que nos dias de hoje exista dois equívocos no que concerne a igreja. Quais seriam esses dois? Então, o primeiro e o pior deles é as pessoas que infelizmente entendem a igreja como um prédio. Tá. Como um edifício, como um lugar que se vai no domingo. Eu vou na igreja. Quando o professor... Você estava lá nos primeiros anos da escola, ele botou um I no quadro e disse... E desenha um lugarzinho com uma cruz. E diz assim para você, ir de igreja. Né? E aí já se começa a construir uma ideia, já faz um conceito sobre aquilo que é a igreja. Tá. Né? O Francis Schaeffer, naquele livro dele, O Deus que se Revela, ele diz que existem as palavras e os conceitos por trás das palavras. Então, o que é igreja para mim pode ser que seja uma coisa, para o Giovanni outra, para ti outra, para aquele que está nos ouvindo outra. Não é? Ele diz que quando ele ouvia a palavra chá, ele lembrava da mãe dele esquentando uma água para fazer, para molhar as ervas e tomar um chá no final da tarde. Quando a mulher dele ouvia a palavra chá, ela lembrava de um chá que tinha na China, que se botava na boca para amolecer o arroz na boca. Então, para ela, chá era uma coisa ruim. Para ele, chá era uma coisa muito boa, porque o conceito de chá para ela era um, o conceito de chá para ele era outro. O C.S. Lewis, naquele livro Cartas do Inferno a um Aprendiz, ele diz que a melhor maneira de enxovalhar uma virtude, ou destruir uma virtude, é enxovalhar o seu nome. Ou seja, associar ao nome coisas que não lhe são próprias. Foi isso que aconteceu com a igreja. A igreja, na Bíblia, é uma coisa. Hoje se associa a igreja coisas que não são dela. Quando tu faz isso, então você tira o significado original e associa ela a um significado que não é dela. Você esvazia uma verdade e ao entorno dela você coloca uma série de coisas que não lhe são próprias. E é isso que muitos têm. O mais equivocado de todos é achar que a igreja é um prédio. Tá. E a gente fala isso. Que a gente esqueceu o guarda-chuva na igreja, que a gente colocou o carro no estacionamento da igreja, que no domingo você vai para a igreja. Não é verdade? E a Bíblia nunca chama um edifício de tijolos, ou de madeira, ou de pedra, de igreja. A Bíblia sempre chama as pessoas de igreja. Né? A própria natureza da palavra já tem esse sentido. E até as pessoas falam, né, irmão, que tipo assim, não, mas eu sei que não é o prédio, mas tá tão... Isso. Aí nós entramos no segundo e talvez o mais, vamos dizer assim, ele dá um avanço perto do que é a Bíblia, perto do que a Bíblia diz, mas ainda permanece no erro, que é essa ambiguidade. Ora, a igreja são os irmãos. Ora, a igreja é o lugar, ou a instituição, ou a denominação. E me parece que é quando convém. Né? Por exemplo, se nós pensarmos que a igreja são os irmãos, então o que acontece? Quando a Bíblia diz que os recursos da igreja são para o sustento da igreja, são para o sustento de quem? Dos irmãos. Mas eu preciso sustentar minha denominação, minha instituição. E o que eu faço? Eu tenho que viver com essa ambiguidade. Porque daí no que concerne a administração financeira, no que concerne aí eu preciso de um prédio, aí eu preciso de uma instituição, aí eu preciso pagar o LED, eu preciso comprar instrumento, eu preciso pagar mais de 100 mil de aluguel. E aquilo que era para o sustento dos irmãos vai para manter um monstro que eles criam. Entendi. Não é? E isso é uma coisa totalmente equivocada no que concerne a Bíblia. Então, ainda que exista, vamos dizer assim, ainda que exista eclesiologias eclesiásticas, que a eclesiologia é o assunto da igreja, né? Esses dois vocábulos, eclésia, igreja, e logia, o discurso, o tratado, então o estudo. Então existe, cada denominação, cada instituição tem a sua eclesiologia. E eles fazem a leitura da Bíblia para justificar aquilo que eles entendem ser igreja. E alguns são mais habilidosos com a escritura. Então, não, a igreja são os irmãos. Bom, a igreja são os irmãos. Espera um pouquinho. Mas
por que então, se a igreja são os irmãos, a gente gasta todo o recurso da igreja, todo o tempo trabalhando em prol de uma instituição religiosa? Essa é uma questão. E assim, às vezes a gente fala sobre isso, as pessoas pensam que é numa postura de julgamento, mas eu gostaria que nós pensássemos nisso como uma reflexão. Tá. Né? Para nos fazer pensar onde nós andamos e qual era o caminho antigo. Né? Ouvirás uma voz por trás de ti dizendo: esse é o caminho, andai nele. Não é isso que Deus disse a Jeremias. Perguntai pelas veredas antigas. Né? O caminho é o mesmo, nunca mudou. Onde nós nos perdemos nesse meio? Né? Como nós chegamos a chamar um prédio de igreja? Como nós chegamos a chamar uma instituição de igreja? E em prol do que nós estamos trabalhando? Esse é onde vai nos levar o assunto na prática. Nós estamos trabalhando para o Senhor, para a edificação. Não é? Somos membros do quê? Somos membros de Cristo ou somos membros de uma instituição? Nós estamos cooperando com o corpo de Cristo, cooperando para o reino de alguém. Então, é nesse tipo de reflexão que eu acho que nos leva a ser proveitoso. Sim. Não é? Ser Não mais é para bater em sentido. ninguém, a gente nunca pensa das coisas. Às vezes dá vontade quando as coisas são muito terríveis, escrachadas, né? Mas Que tem, né? Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo que mais vale mostrar o que a Bíblia diz como verdade e deixar a cargo do Espírito Santo, porque ele é o agente que nos convence, Sim. que nos conduz à verdade.